Vladimir Putin enfrenta muitos problemas. Sua guerra na Ucrânia dura bem mais do que esperava, e quase todo o Ocidente se voltou contra ele. Vamos ser sinceros, ele já está tão velho que vai ter partido antes da Ucrânia conseguir derrubá-lo. Mas ele não esperava que a França se tornasse um problema tão grande, sem disparar um tiro. A França atingiu a Rússia onde dói, tornando-se o maior problema de Putin da noite para o dia, ou melhor dizendo, problemas. Há duas maneiras pelas quais a França deu um golpe rápido no estômago da Rússia nos últimos dias. A segunda é especialmente importante porque está ajudando a Ucrânia a fazer algo que ela precisa desesperadamente fazer. Como você vai descobrir se continuar assistindo? Quanto ao primeiro golpe, a França acabou de assumir o controle de um dos muitos petroleiros fantasmas que estão ajudando a Rússia a enviar ilegalmente seu petróleo para todo o mundo. Em 2 de janeiro, a BBC News informou que a França apreendeu um petroleiro suspeito de integrar a frota fantasma russa no Mediterrâneo. O Grinch, que prometemos, não é Jim Carrey disfarçado. Foi apreendido porque estava sujeito a sanções internacionais e suspeito de estar navegando sob bandeira falsa, de acordo com o presidente da França, Emmanuel Macron. A tripulação do petroleiro provavelmente se sentiu como se tivessem roubado o Natal quando a Marinha Francesa invadiu a embarcação. A Marinha fez uma busca minuciosa, levando as autoridades marítimas a concluírem que as suspeitas foram confirmadas. Quanto à regularidade da bandeira, isso indica que o navio russo navegava sob bandeira de outro país, um truque comum da frota fantasma para evitar suspeitas. Após a apreensão, Macron foi ao X enviar uma mensagem aparentemente dirigida a Putin. Não toleraremos violações, declarou Macron, antes de explicar as ações da Marinha Francesa. A operação ocorreu em alto mar no Mediterrâneo, com apoio de aliados, seguindo a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. Uma investigação foi aberta e a embarcação desviada. Macron acrescentou que a menção aos aliados é uma pista de que a França não agiu sozinha. Na manhã de 2 de janeiro, contou com a ajuda de um aliado fundamental, o Reino Unido. Segundo o LBC, um navio de patrulha da Marinha Real já seguia o petroleiro da frota fantasma antes da ação da Marinha Francesa. O secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, disse que o país apoiou o rastreamento das autoridades francesas. Enquanto o Grinch navegava pelo Estreito de Gibraltar, isso faz sentido. O Estreito de Gibraltar é uma passagem estreita entre o sul da Espanha e o norte da África. Ele garante uma rota segura para navios entre o Atlântico e o Mediterrâneo. O Reino Unido, por sua vez, mantém uma base na pequena ilha que leva o mesmo nome do estreito. A LBC afirma que o Reino Unido enviou o HMS Dagger, provavelmente dessa base, para rastrear o navio russo ao entrar no Mediterrâneo, navegando sob a bandeira das Comores na África Oriental. Isso é tão obscuro que seria difícil para muitos localizarem em um mapa. O Grinch continuou pelo Mediterrâneo, onde foi apreendido pelas autoridades francesas. O Grinch era alvo porque foi sancionado pelo Reino Unido, União Europeia e Estados Unidos. Todos acusaram o navio de integrar a frota fantasma que mantém o dinheiro do petróleo chegando à Rússia, apesar das sanções dessas 3 entidades. A LBC informa que investigações apontaram que o navio saiu de Murmansk, na Rússia, mas não se sabe o destino, pois foi interceptado entre Espanha e Marrocos. É a segunda vez em semanas que o Reino Unido apreende um petroleiro da frota fantasma. Em janeiro, os Estados Unidos focaram em 2 navios, um no Caribe e outro no Atlântico Norte, suspeitos de transportar petróleo entre Rússia e Venezuela. Um desses navios, agora chamado Marinera, mas anteriormente conhecido como Bella One, levou as forças dos Estados Unidos a uma perseguição por centenas de milhas marítimas. Após uma tentativa inicial de apreender o navio, os Estados Unidos finalmente alcançaram a embarcação entre a Escócia e a Islândia, onde descobriram que ela navegava sob a bandeira da Guiana. Neste caso, o Reino Unido forneceu apoio facilitador, segundo a Sky News. O Reino Unido cedeu aos Estados Unidos o uso de várias de suas bases, além de disponibilizar o RFA Tide Force, que normalmente é usado como navio de reabastecimento para os americanos que estavam na perseguição. A Força Aérea Real também apoiou com ao menos uma aeronave, fornecendo vigilância aérea para garantir que os Estados Unidos seguissem no caminho certo. O Reino Unido tem se ocupado com a Frota Sombra e, em ambos os casos, atuou como apoio. É a França que tomou todas as manchetes em 2 de janeiro, ao dar um choque na Frota Sombra. Isso vai deixar Putin abalado. Perder outro navio suspeito é o que o presidente da Rússia menos queria, pois depende desses petroleiros antigos para manter o dinheiro entrando no país, que precisa de todos os recursos possíveis. A Rússia criou sua frota sombra como uma forma de contornar as muitas sanções que o Ocidente coletivo impôs contra o país desde que Putin iniciou sua invasão à Ucrânia.
O The Guardian traz um resumo útil sobre essa frota. Ela é formada por centenas de petroleiros antigos e irregulares que a Rússia adquiriu globalmente, muitas vezes operando em condições precárias. Isso os tornaria ilegais caso fossem realmente inspecionados. Esses navios levam petróleo russo para a Índia, China, Venezuela e outros países que aceitam comprar o produto sancionado pelos grandes descontos oferecidos por Putin. Essa frota é enorme. O The Guardian afirma que a frota sombria da Rússia inclui milhares, 423 petroleiros, sendo 921 sob sanções de ao menos uma das 3 entidades citadas. Esses dados são da Lloyd's List Intelligence, segundo o veículo, e não são definitivos. A frota sombra pode ser maior do que esses números indicam. O problema de uma coleção secreta de navios é ser difícil saber quantas embarcações há na frota. Nesse contexto, a França apreender um navio-tanque da frota sombra não é um grande golpe para a Rússia. Ainda assim, o navio-tanque apreendido não poderá mais navegar, mas outros podem substituí-lo. Há uma razão para Putin gastar bilhões até maio de 2025, segundo a Ukrainian Shipping, para criar essa frota. Afinal, porém, muito mais importante do que a apreensão do Grinch é a mensagem que a retirada do navio das águas envia à Rússia. A França está observando, e ela não está sozinha, já que o Reino Unido e os Estados Unidos também tomaram medidas ativas nas últimas semanas para conter as atividades da frota sombra, onde quer que possam. Uma frota que operava com impunidade agora enfrenta mais escrutínio do que nunca. O escrutínio traz risco. Putin enviará navios da frota sombra para entregas e buscar cargas. Ele precisa disso. O petróleo é uma das principais fontes de renda da Rússia, mesmo vendido com desconto. Com seu alto déficit orçamentário, falta de acesso a crédito internacional e reservas cambiais bloqueadas. A Rússia precisa de várias fontes de receita, sendo o petróleo uma das principais. Agora, Putin sabe que as nações que aplicam sanções estão de olho. Navios da frota fantasma que partem da Rússia podem ser capturados a qualquer momento, principalmente em águas europeias ou americanas. Nosso argumento é simples. Hoje, a França apreendeu um navio. Amanhã, ela e seus aliados podem iniciar uma campanha mais coordenada para derrubar o máximo da frota fantasma. Se isso ocorrer, Putin não poderá fazer nada, porque a própria natureza dessa frota significa que a Rússia não pode proclamar a posse dos navios apreendidos devido às suas tentativas de fingir que esses navios não estão fazendo o que obviamente estão fazendo. Segundo o Centro de Políticas Europeias, a Europa tem legitimidade jurídica para tornar esse tipo de apreensão mais comum, desde a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, que autoriza interromper navegação insegura, até o Marpol e o SOLAS. Leis que permitem deter navios fora dos padrões de segurança não dão base legal à Rússia para contestar, mesmo que tente reaver navios apreendidos. Só uma observação rápida. Você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para fazer isso. Após fazer isso, volte aqui, pois vamos abordar algo citado no início do vídeo. O segundo golpe da França atingiu a Rússia no estômago. A captura de um navio da frota sombra é sempre uma grande notícia, especialmente para a Ucrânia, que está envolvida em uma guerra de atrito, na qual o caminho para a vitória parece depender da capacidade da Ucrânia de resistir mais do que a Rússia financeiramente e militarmente. A segunda revelação é a mais importante. Essa revelação é que a França ultrapassou oficialmente os Estados Unidos para se tornar o maior fornecedor de inteligência militar para a Ucrânia em janeiro, pouco menos de uma semana antes da apreensão do Grinch. O Business Insider informou que Emmanuel Macron alertou a Rússia ao dizer que a França agora fornece 2/3 da inteligência usada pela Ucrânia na guerra contra a Rússia. Ficamos sabendo dessa notícia durante o discurso de Ano Novo de Macron para as Forças Armadas francesas, onde ele disse: "Antes, a Ucrânia dependia da inteligência americana, mas agora 2/3 das informações são fornecidos pela França." Essa revelação é importante para ajudar a Ucrânia a se desvincular dos Estados Unidos, especialmente quando não se sabe quanta inteligência os Estados Unidos fornecem ao país. Fique com a gente até o fim, pois vamos detalhar esse tema e explicar sua importância para a Ucrânia. A Business Insider afirma que a França se tornou o principal parceiro de inteligência, alinhando-se ao esforço do país para liderar militarmente na Europa, enquanto o governo Trump pressiona o continente a cuidar mais da própria defesa. Em sua reportagem sobre os comentários de Macron, o Kiev Independent explica por que a inteligência, independentemente da fonte, é tão vital para a Ucrânia. Toda a informação obtida pela Ucrânia é importante. Destacam-se as imagens de satélite recentes e de alta qualidade.
Como esse tipo de inteligência pode alertar a Ucrânia sobre tudo, desde posições de tropas russas até a localização de ativos-chave que podem ser atingidos com seus mísseis e drones de longo alcance, pense nesse tipo de inteligência como um complemento espacial aos drones de reconhecimento que constantemente escaneiam o solo a partir dos céus da Ucrânia. Você entende? Não sabemos muito sobre os tipos de inteligência que a França fornece à Ucrânia. Porém, temos algumas pistas, como a declaração do ministro das Forças Armadas da França, Sébastien Lecornu. Em março de 2025, Sébastien Lecornu afirmou na rádio France Inter que seu país estava pronto para compartilhar qualquer informação de inteligência com a Ucrânia. Na verdade, isso já estava acontecendo, segundo sua declaração, afirmando que nossa inteligência é soberana, construída com nossas próprias capacidades, estamos compartilhando com os ucranianos. Isso serve de referência? Apesar disso, Lecornu e Macron não deram mais detalhes. A menção a um sistema de inteligência levou Militene a concluir que a França provavelmente fornece informações à Ucrânia. Por meio de sua constelação de satélites militares Compassant Spéciale Optique, ou CSO, o pleno desdobramento do CSO foi concluído em 2025. Notavelmente, o último dos 3 satélites da constelação a ser enviado ao espaço foi transportado até o local de lançamento por uma aeronave ucraniana, An-124, sugerindo que uma parceria já estava sendo preparada muito antes de alguém revelar que ela existia. Militani explica o que todos esses 3 satélites oferecem em termos de construção, afirmando que os 3 satélites compartilham um design idêntico. Seus sistemas ópticos são baseados na configuração do telescópio Corsh. Os espelhos são feitos de cerâmica de vidro zero-dor ultra estável, com coeficiente de expansão térmica quase zero. O satélite CSO também tem canal de imagem infravermelha. Cada um possui diversos telescópios que permitem fotografar o mesmo alvo de diferentes ângulos. Modelagem de terreno em 4D é extremamente útil. Na Ucrânia, só esse recurso já permite trabalhar junto à França. Outro motivo vem do fato de que não são apenas os próprios satélites que são bem feitos. A estrutura do CSO é brilhante para a coleta de inteligência. Cada um dos 3 satélites tem um propósito específico, permitindo que trabalhem juntos para fornecer dados muito precisos sobre o que ocorre no solo. Na Ucrânia, o CSO-1 é o satélite que voa mais alto em conjunto, pois opera a uma altitude de 800 km, ou cerca de 497 milhas. Este é o panorama geral, um coletor de inteligência que reconhece áreas amplas com fotos de até 5 centímetros, ou cerca de 13,7 polegadas por pixel. A resolução permite identificar posições de veículos blindados e aeronaves da Rússia. O próximo é o logicamente chamado CSO-2, que voa a uma altitude de 480 km, ou cerca de 298 milhas. Esse satélite gera imagens com resolução de 18 centímetros, cerca de 7 polegadas por pixel. Resolução mais alta permite não só identificar um tanque, mas também distinguir sua marca e modelo específicos. O satélite consegue identificar iscas, evitando que a Ucrânia gaste munição em armas falsas sem ameaça real. A única desvantagem é que o CSO-2 opera em uma órbita, onde ainda há vestígios da atmosfera terrestre. Onde está e continuará sendo um problema. Então, a vida útil desse satélite é limitada a cerca de 10 anos. Ele foi lançado em 20, a França espera substituí-lo em 30. Por fim, o CSO-3 é quase idêntico ao CSO-1 em termos de órbita, altitude e clareza das fotos. No entanto, ele serve a um papel diferente. O CSO aumenta algo chamado de taxa de revisita. Esse termo indica com que frequência uma área pode ser fotografada. É um conceito bastante simples. CSO-1 e CSO-3 operam na mesma altitude, em fases orbitais diferentes. Se o CSO-1 oferece uma visão geral de um local antes de avançar, o CSO-3 estará lá algumas horas depois. Para atualizar a imagem, o CSO garante que as imagens em posse da Ucrânia tenham no máximo 12 horas, considerando que cada satélite segue um ciclo orbital padrão de 24 horas. E há mais de que a Ucrânia pode se beneficiar. Imagens capturadas pelos 4 satélites comerciais, Pleiades e Pleiades-Neo, lançados em órbita entre 2011 e 2021 pela Airbus Defesa e Espaço. Novamente, a Ucrânia ajudou no lançamento dessa constelação. Portanto, não é exagero supor que ela também recebe as imagens. Os satélites Pleiades-Neo 3 e 4 foram lançados ao espaço com foguetes Vega equipados com motores ucranianos RD-8-43 fabricados em Dnipro.
Ambos esses satélites oferecem resoluções de centímetros ou 11,8 polegadas por pixel, permitindo capturar imagens de faixas de território de 14 quilômetros ou 8,69 milhas. Inclua os Pleiades 1A e Pleiades 1B, que capturam imagens de até 20 km ou 12,4 milhas de território, em resoluções de 50 centímetros ou 19,6 polegadas por pixel. E você tem uma combinação impressionante de imagens de satélite comercialmente disponíveis. Além disso, existe a constelação Capacité d'Enseignement Electromagnetic Spatial, ou CERES, composta por 3 satélites. Novamente, foguetes ucranianos foram usados para ajudar a colocar esses satélites em órbita, e todos os 3 operam a uma altitude de cerca de 700 km, ou aproximadamente 434,9 milhas. Esse trio de satélites é diferente dos que mencionamos. Eles mantêm órbita em formação triangular e servem para localizar e triangular fontes de emissões de rádio na Terra. Se a Ucrânia precisa saber a origem de um sinal de rádio ou descobrir se existe um sinal relevante, esses são os satélites ideais para a tarefa. Infelizmente, há limitações no que esses satélites podem fazer pela Ucrânia. Nenhum deles parece apto a servir como alerta precoce para lançamentos de mísseis balísticos russos. Esse é um problema comum na Europa. A França não opera satélites de radar, mas recebe imagens da Itália e Alemanha, que poderia teoricamente enviar à Ucrânia. Os 2 países poderiam enviar as imagens diretamente, integrando o terço da inteligência ucraniana não coberto pela França. Acabamos de passar muita informação técnica para você, então respire fundo porque já vamos voltar ao ponto principal. Por quê? A inteligência fornecida pela França à Ucrânia é crucial para que a Ucrânia se desligue dos Estados Unidos. A Ucrânia não pode ter certeza se o governo Trump fornecerá a inteligência que precisa. A montanha-russa que a Ucrânia viveu com os Estados Unidos em 2025 nos ensinou isso. O relacionamento entre os 2 países pode mudar rapidamente, muitas vezes conforme as negociações de paz com a Rússia avançam. Em março de 2025, o conselheiro de Segurança Nacional dos ETS Mozewa, Mike Waltz, confirmou que os ETS Mozewa suspenderam o compartilhamento de informações militares com a Ucrânia. Após uma reunião desastrosa na Casa Branca entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, o Kiev Independent relata que Trump ameaçou cortar a Ucrânia novamente caso ela não aceitasse um plano de paz ruim, mesmo após rápido restabelecimento do acesso. Isso faria com que a Ucrânia cedesse territórios importantes para a Rússia. Ainda não se sabe quanto de inteligência os EUA compartilham com a Ucrânia. Está claro que há compartilhamento de informações, mas ainda se discute se o governo Trump forneceu o mesmo nível de dados à Ucrânia que o governo Joe Biden. Para a Ucrânia, a França pode hoje ser um parceiro de inteligência mais estável que os Estados Unidos neste último ano, o que já é um grande problema para Putin. Provavelmente, ele não acredita que consiga manipular Macron como tenta fazer com Trump. Claro, há limites para a inteligência que a França pode fornecer, e a Ucrânia ainda deve querer manter os EUA como parceiro essencial, se possível. Mas agora que 2/3 da inteligência da Ucrânia vem da França, o país não ficará mais às cegas. Porém, se os EUA decidirem cortar o apoio novamente, nunca poderemos ter certeza. A Ucrânia pode ter usado inteligência francesa em ataques aéreos de 8 horas que destruíram sistemas de defesa aérea russos e nós de radar na Ucrânia ocupada. Confira nosso vídeo para saber mais sobre essa operação. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para uma cobertura mais aprofundada dos últimos acontecimentos na situação de inteligência da Ucrânia. E obrigado por assistir.